Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levante a mão direita e repita comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me guia mansamente às águas tranquilas. É tão forte esta revelação para a nossa vida. Quando o salmista escreve no verso 2 do Salmo 23 que o Senhor é o nosso guia e Ele nos guia às águas tranquilas. Água na Bíblia significa a palavra de Deus. Então, Deus, Ele guia a nossa vida através da revelação da sua palavra para nós. Isso é muito forte porque nós sabemos que tudo que nós precisamos, o Senhor é quem pode suprir cada uma das nossas necessidades. Hoje é terça-feira, uma terça-feira muito especial, porque é véspera de 2 de novembro, dia em que estaremos no Monte Manaim, selando o nosso pacto de proteção e vida com o Arcanjo Miguel, entregando a Deus o nosso jejum e realizando diante de Deus no Monte Manaim, aquele lugar tão forte, o lugar dos grandes milagres de Deus, atos proféticos decisivos na nossa vida. A fé é o maior poder do mundo. E hoje eu quero falar sobre o poder da fé. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Nós estamos passando um momento tenso no Brasil. E eu quero dizer aos nossos irmãos que nós não podemos nos desequilibrar. É preciso ter sabedoria de Deus para tomarmos as decisões certas. O apóstolo tem nos trazido nas madrugadas a direção do que devemos fazer diante das manifestações que estão acontecendo, as estradas que estão sendo fechadas devido a toda esta movimentação de um posicionamento de um povo brasileiro, patriota, que não se curva a uma imposição contrária ao que crê. É muito diferente aceitar a derrota e aceitar a subserviência diante de uma possível virada. Então, eu não vou render muito esse assunto, mas cabe a cada um de nós, diante da nossa consciência cristã, tomarmos as decisões certas, baseadas no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, como nós temos um compromisso amanhã no Monte Manaim, dia 2 de novembro, é importante você saber, meu irmão, minha irmã, que o nosso apóstolo tem trazido nas madrugadas a direção para cada um de nós. Antes da sua caravana sair, verifique as estradas que te levam até o Monte Manaim. Se há algum empecilho que te faça chegar ao Monte Manaim. E se houver, converse isso com o seu profeta. O apóstolo disse que os irmãos em nada serão prejudicados. E o mais importante de tudo, o nosso sangue é que clama por nós. É maravilhoso nós estarmos juntos no Monte Manaim, amanhã estaremos, lutaremos para isso, mas tudo coopera para o nosso bem, porque somos fiéis a Deus. E a palavra de Deus nos mostra que o sangue que nós colocamos no altar, o nosso sacrifício diante de Deus, as intenções e motivações do nosso coração
que nos fazem agir verdadeiramente de forma sacrificial para Deus, clama por nós. Já faz os portais do céu se abrirem sobre a nossa vida e o ato da fidelidade provocar a ação de Deus na nossa vida. Então tenha paz no seu espírito e receba agora a luz, que é a revelação do Espírito de Deus para a sua vida nesta terça-feira, nesse encontro maravilhoso da corrente levanta-te e resplandece. Vamos ver, Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Marque na sua Bíblia. Diz assim, olha como que tudo na vida está relacionado ao nível da nossa fé. A única coisa que realmente tem o poder de nos sustentar é Deus. E Deus responde fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que busca a Deus deve verdadeiramente crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o amam. E a gente sabe, inclusive Jesus disse isso várias vezes, que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Vive por fé. A fé, ela é a certeza das coisas que você espera. É a convicção dos fatos que não se veem. Então, quando alguém diz assim, fulano é poderoso, ciclano é poderoso, verifica a fé dessa pessoa. Porque o que verdadeiramente faz uma pessoa poderosa é a fé, não é outra coisa. A fé é o maior poder do mundo. E quando nós estávamos sendo gerados ali no ventre da nossa mãe, Deus colocou em nós a semente da fé. E essa semente, ela é despertada, ela germina e faz de nós uma árvore frutífera. E os frutos da nossa fé, eles se manifestam de acordo com a nossa atitude, porque fé a gente sabe que não é o que a gente fala, fé é o que a gente faz. A fé exige postura, exige posicionamento diante da vida, diante de si mesmo, diante de Deus, diante do mundo. A fé exige coragem para obedecer a Deus a despeito de tudo. Então, Deus nos deu a fé para todos nós. E Ele espera que cada um de nós venhamos agir a esta fé. Venhamos usar a fé para conduzir a nossa vida. Isso é muito sério, porque a vida de uma pessoa é dirigida pela fé que ela tem. Como você crê, assim você será feito. Então, uma pessoa que não tem o compromisso de, no mundo espiritual, determinar como ela quer viver a vida dela, ela vive levada para lá e para cá, porque ela tem instabilidade espiritual. E aí, a gente sabe que a tendência é só afundar cada vez mais. Por isso que nós dizemos aqui no santuário, tome as rédeas da sua vida e coloque-as em Deus. Submeta a sua vida, como diz o apóstolo Paulo, né? Eu pego a minha mente, porque a batalha espiritual acontece na mente, porque os seus pensamentos, eles geram sentimentos e os seus sentimentos motivam as suas ações. Então, o apóstolo Paulo diz, eu faço cativa a minha mente ao pensamento de Cristo. Ou seja, não é o que eu penso ou deixo de pensar, o que eu acho ou deixo de achar, o que eu quero ou deixo de querer. Eu vou conduzir a minha vida pela fé. E a fé é a prática da palavra de Deus, a despeito de tudo. Então isso aqui que nós vamos ler é muito forte, porque mostra que o nosso futuro é determinado pela fé que nós temos. O futuro de qualquer coisa, o futuro de uma nação. Nós que estamos vivendo esse período tão tenso no nosso país maravilhoso, nós estamos enxergando isso. O futuro de uma nação, ele está diretamente ligado à fé que os cidadãos têm, que eles praticam, porque a fé, ela é praticada, ela não é uma filosofia para ser apenas dita.
A fé é o que pauta a vida de uma pessoa. O nível de fé que uma pessoa tem, ele é expressado nas ações dela, nas reações dela, na postura dela, o posicionamento dela diante das situações da vida. Como você se comporta diante de um problema, diante de uma situação na sua vida, contrária à sua vontade, diz muito sobre a fé que você tem, sobre a fé que você cultiva dentro de você. Tem pessoas que cultivam uma fé passiva, vitimista, ou deixa solto para ver para onde vai. E isso não tem nada a ver com a direção de Deus para a nossa vida. A fé tem que ser colocada com diligência. O que é diligência? É você pôr força naquilo, se empenhar, se esforçar naquilo que é certo aos olhos de Deus. Então, uma nação, ela é comandada pelo nível de fé que aquele povo tem. A sua casa, quando eu falo que aqui nessa corrente tão forte no santuário, levanta-te e resplandece, nós temos recebido de Deus uma clareza no senso de responsabilidade da nossa vida e do nosso poder de influência dentro da nossa casa. Pelo nosso exemplo, liderando a nossa família, influenciando as pessoas à nossa volta e não nos deixando corromper com ideologias, com opiniões, achismos que discordam da palavra de Deus. Isso não é só sobre política, não. Isso é sobre estilo de vida, isso é sobre o seu relacionamento com Deus, isso é sobre as suas prioridades. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, que é a cruz. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é a haste vertical. E amar ao próximo como a ti mesmo, que é a haste horizontal. Então, quando você tem essa postura firme, que a sua vida é pautada na palavra de Deus, que é revelada a você, e você dirige a sua vida e busca essa visão dentro do santuário, busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Quem que executa a justiça de Deus? O arcanjo Miguel. Então o reino dos céus, revelação. O ambiente que você vive e que você impõe na sua casa pelo seu poder de influência, de fé. E a sua justiça, que é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel guardando a sua vida através do pacto de proteção e vida com o arcanjo Miguel, que nós vamos selar amanhã. E a espada do arcanjo Miguel, que guarda a sua casa, a sua entrada e a sua saída. É muito forte, né? Vamos ver. Tiago, capítulo 1, versículos do 2 em diante. Olha o que o apóstolo diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ou seja, tá passando por luta? Se alegre. Se alegre. Nós não cantamos aqui no santuário? Se tem luta, tem vitória. Se tem luta, tem vitória. Erga a cabeça, vá à luta, que a tua vitória vai chegar. Não é? Então, se alegre diante das provações. Eu lembro do meu pai, né? Meu pai, quando está passando por luta, ele começa a dar gargalhada. Porque primeiro ele faz tudo o que tem que ser feito. E depois ele começa a sorrir. Do nada ele dá uma gargalhada. Por quê? Porque ele sabe que se tem luta, tem vitória. E se tem luta grande, tem vitória grande. Aleluia. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé. A certeza do que você espera. A convicção dos fatos que não se veem. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, continuismo. Aqui no santuário a gente aprende, o apóstolo fala muito isso, que existe a maldição do meio do caminho. Quem para de lutar já perdeu. Não pode parar de lutar. É preciso ser perseverante. É preciso ser continuista. Enquanto não vencer, não pode parar de lutar.
Então, a prova da nossa fé, Deus prova a nossa fé também produzindo em nós essa perseverança, essa força de continuar, de perseverar, de continuar caminhando, de ir em frente, para cima sempre. Aleluia. E a perseverança deve ter ação completa. Tem que ir até o final, tem que caminhar firme, sendo firme, constante, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois é de mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha como isso é sério, eu repito muito isso aqui. Uma pessoa instável, que não tem convicção de quem Deus é e de quem ela foi criada para ser. Não uma dominada, mas uma dominadora. Não uma influenciada pelo mundo, pelos outros, mas uma influenciadora, porque o único poder que pauta a vida dela é a palavra de Deus, é a fé que ela tem. Uma mulher de fé, ninguém para ela. Um homem de fé, ninguém para ele. Esta pessoa é poderosa. Esta pessoa é invencível. Esta pessoa vive o sobrenatural. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Se você cresce na sua fé, você cresce na sua vida. Repita comigo: se eu cresço na fé, eu cresço na vida. Uma pessoa pode ter fé apenas para crer que Deus existe. Ela tem uma fé de crer em Deus e não por força nesta fé e agir a esta fé para viver o sobrenatural. A salvação da sua alma, ela depende só de uma coisa: de você crer no Senhor Jesus Cristo. Então é salvo tu e a tua casa, ponto final. Tem gente que vive uma vida inteira e a única coisa que conquista aqui na terra é a salvação da alma. Vive uma vida lamentável. Mas tem aqueles que pela fé tem a salvação da alma quando o tempo aqui na terra se findar. Porque o que você vai ter no céu, você não vai ter na terra. E o que você pode ter na terra, você não vai ter no céu. E tem também, pela fé, a vida rica e abundante que Jesus promete te dar. Jesus disse assim, João 10:10, está escrito: o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós olhamos para Gideão, que foi um homem levantado por Deus no meio do povo de Israel, que estava sendo acuado pelo inimigo, nós encontramos em Gideão um homem sincero, que tinha fé, cria em Deus, ouvia os seus pais falarem dos feitos maravilhosos de Deus, tirando o povo de Israel do Egito e entregando a terra prometida que mana leite e mel na vida do povo. Mas porque o povo de novo desobedeceu a Deus, então estava colhendo destruição. Há todas as bênçãos para a sua vida na linha da obediência a Deus. E há também todas as maldições na linha da desobediência a Deus. Porque de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Certamente ele vai colher. E Gideão estava vivendo num tempo do povo de Israel, que era povo de Deus, que colhia fruto da desobediência a Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia em Juízes.
aqui no santuário o povo gosta muito disso, porque o apóstolo faz muita questão de tudo que nós falarmos aqui no altar, nós mostrarmos na Bíblia e você poder marcar. Marca na sua Bíblia. Juízes capítulo 6, versículo 1. Lá no início, aqui é o tempo dos juízes do povo de Israel. E aí você vê que se você não aprende com o erro que você cometeu, você cai de novo no mesmo erro. E assim, passa uma vida inteira sem buscar a Deus de forma certa, fazer certo e a vida dá certo. Então, a forma que você vai viver a sua vida, você define é na sua fé. É a fé quem determina o futuro. A fé que determina como você vai viver a sua vida. Olha o que diz aí. De novo, Juízes capítulo 6, versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele, Deus, os entregou nas mãos dos midianitas, que eram os inimigos do povo de Israel. Então o povo de Israel nessa época estava acuado, humilhado pelo inimigo. O inimigo vinha e roubava tudo que eles plantavam e semeavam, plantavam, e na hora que terminava a colheita, o inimigo vinha e roubava tudo, e com isso Israel foi ficando cada vez mais pobre. Por quê? Porque tinham desobedecido a Deus. E na linha da desobediência, não há bênção. Agora olha aí no capítulo 7, Juízes capítulo 7, versículo 2. De 32 mil homens que Deus usou Gideão para levantar e se posicionar para enfrentar o inimigo e não aceitar mais aquela situação, pela fé, obedecendo a Deus, apenas 300 homens foram aprovados por Deus. Foram provados por Deus na fé e aprovados por Deus. Os outros, todos foram para casa. Por quê? Porque tem gente que acredita que enfrentar o problema é pior do que continuar sofrendo. Você acredita nisso? Tem gente que acredita que pagar para ver é melhor do que se prevenir, do que se proteger, do que garantir a sua segurança. Nós ouvimos nesses dias muitos testemunhos de livramentos que o arcanjo Miguel, pelo pacto de proteção, trouxe para as pessoas que tinham pacto. E ouvimos também muitos testemunhos, ou seja, testemunhos que causam tristeza, de pessoas que subestimaram o pacto com o arcanjo Miguel e que pagaram para ver. Não vou viver sem proteção mesmo, vamos ver o que vai dar. Quem sabe dá certo. Vamos deixar a vida me levar, vamos ver para onde ela vai me levar. E aí, lamentam, porque quem pode nos guardar nesse mundo mal, senão Deus? E Deus nos guarda através do arcanjo Miguel. Mas o livre-arbítrio faz Deus dar a você o poder de decidir como você quer viver a sua vida. Você quer a proteção do arcanjo Miguel? Então você vai determinar isso na fé. Você não quer? Então você vai determinar isso na fé. É pela fé que você determina como você vai viver a sua vida. E aqui o povo de Israel estava vivendo um resultado de uma decisão na fé. A decisão de desobedecer a Deus. E aí Gideão, com humildade, com sinceridade, diz para Deus: Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o menor do meu clã, da minha tribo, eu sou menor. E nós estamos aqui humilhados, escondendo do inimigo, porque ele tem deixado a gente cada vez mais pobre. O inimigo tem atacado e a gente tem estado numa situação de humilhação, empobrecendo muito, como diz a palavra de Deus. E Deus fortaleceu Gideão e diz para ele: vai na força que você tem.
que fosse essa, da sinceridade. Então, ele disse para Deus a situação que ele estava e ele decidiu lutar pela fé. E Deus foi dando poder para ele e foi levantando pessoas corajosas para estarem com ele. E aí nós vemos aqui, Juízes capítulo 7, versículos 2 e 3. Olha o que Deus disse a Gideão. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais. Gideão levantou 32 mil homens para ir enfrentar o inimigo e não aceitar mais aquela situação. E Deus disse: tem gente demais aí, para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, meu irmão, minha irmã. É para você dar glórias a Ele. Glória a Deus. Deus fez. Pela fé eu conquistei. Pela força de Deus. Então, Deus já estava dizendo para Gideão: esse povo aí não vai todo com você não. Porque Deus vê o coração também. Ele sabia que eles poderiam dizer: vencemos os inimigos porque somos muitos e fortes. Versículo 3. Deus prossegue dizendo para Gideão: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, e o medo é o oposto da fé, poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. E desses 10 mil, Deus foi provando a fé dessas pessoas e revelando o caráter, revelando a confiança, a fé delas de verdade. Agora capítulo 7, versículo 15. Olha o que diz. Eu aprendo muito com essa passagem de Gideão, porque mostra para nós assim tudo, né? A palavra de Deus não esconde nada de nós. Ela mostra os acertos, os erros, as forças, as fraquezas, a fé, quem foi aprovado na fé e venceu, e quem foi reprovado na fé porque foi covarde, foi desobediente e perdeu. Tudo é uma questão de fé. Tudo na vida é uma questão de fé. Juízes capítulo 7, versículo 13. Olha só. Gideão, versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Deus revelou em sonho o que queria acontecer. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! Levanta-te e resplandece. Viu? Gideão ordenou em nome de Deus: levantem-se, vamos! Aqui já tinha só os 300. O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Ou seja, eles ainda não tinham enfrentado o inimigo, eles ainda não tinham vencido, eles ainda não tinham vivido a vitória. Mas porque Deus provou Gideão no sacrifício e Gideão foi aprovado, Gideão obedeceu a despeito de tudo, dos seus sentimentos, da opinião dos outros, da ameaça de morte que ele sofreu. Ele obedeceu. Não interessa as consequências, eu vou obedecer a Deus porque vai dar certo. Ele creu e obedeceu a Deus. Então o que aconteceu? Deus entregou os inimigos nas mãos de Gideão e dos 300 valentes. Versículo 16. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me. Ou seja, eu lidero pelo exemplo, é igual você na sua casa. Pelo seu exemplo de fé. Pela sua postura de fé. Diante de tudo, você lidera a sua casa. Você começa a influenciar a sua casa. Gideão disse assim: façam como eu estou fazendo. Olhem para mim e vejam como eu estou fazendo. O apóstolo Paulo fez muito isso, né? Olhem para mim e imitem a fé do apóstolo, disse o apóstolo Paulo. Façam como eu estou fazendo. E aqui Gideão fez. Observem-me e façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão.
Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Ou seja, eles anteciparam o inimigo. Não esperou o inimigo vir com fúria, com força de novo, mas antecipou o inimigo. Não esperou uma tragédia acontecer, mas foi lá e impediu o inimigo, acabou com o inimigo, exterminou o inimigo. E como que isso aconteceu? Olha que coisa forte. Versículo 20. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada do Senhor, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Observa na espada do arcanjo Miguel, está escrito assim na sua base: espada de Gideão. Por quê? Porque aqui o arcanjo Miguel manifestou um poder extremamente violento, dando a vitória ao povo de Israel por causa da fé de Gideão, por causa da obediência de Gideão a Deus, da fé sacrificial de Gideão. Depois você pode ler a história toda, você vai ser muito edificado na sua fé. Aí, olha o que diz, versículo 21. Cada homem mantinha a sua porção em torno do acampamento, a sua posição em torno do acampamento. E todos os midianitas, os inimigos, fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor, através do arcanjo Miguel, fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. O que é isso? Quando o arcanjo Miguel protege a sua vida, ele faz os seus inimigos se voltarem uns contra os outros. Tem luta que você não vai precisar lutar, porque o arcanjo Miguel vai fazer os teus inimigos lutarem uns contra os outros e livrar você. Quando você tem a presença do arcanjo Miguel na sua casa, a espada do arcanjo Miguel, a espada do Senhor, como Deus ordenou que Gideão liderasse o povo pelo exemplo, e você lidera a sua casa pelo exemplo, na hora de enfrentar um inimigo, na hora de enfrentar um problema, pegar a espada e dizer: pela espada de Gideão, pela espada do Senhor, o arcanjo Miguel, ele vem intervir na sua causa e faz virar um inimigo contra o outro, como ele fez aqui. O Senhor, através do arcanjo Miguel, porque é o arcanjo Miguel que executa as obras de batalha espiritual em nome de Deus, fez com que todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Ou seja, os inimigos se voltaram uns contra os outros. Isso é muito forte. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui na terra para dominar e não para sermos dominados. Nós estamos aqui na terra para vivermos como de fato somos, filhos do Deus vivo, a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. E pela fé, e tão somente pela fé, nós alcançamos uma vida poderosa, uma existência poderosa na terra. Se coloque de pé no seu lugar, e eu quero, no encerramento dessa transmissão, depois dessa palavra revelada, profunda de Deus para a nossa vida, com tantos ensinamentos, com tantos exemplos na palavra de Deus que fortaleceram o nosso espírito, a nossa fé, nesta preparação para amanhã, dia 2 de novembro, estarmos no Monte Manaim, selando o nosso pacto de proteção com o arcanjo Miguel. Eu quero cantar com você e quero que você cante comigo esse louvor forte que diz profeticamente, agressivamente: inimigo meu, não fica de pé, e não fica mesmo. Então vamos, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e é a glória de Deus que será vista na sua vida. Inimigo seu, ó, não fica de pé, não fica mesmo. Vamos cantar com força, com fé.
com vitória espiritual. Jeová Tsebaô, o Deus dos exércitos, como Davi eu posso dizer, como Davi eu nasci pra vencer. Procure saber o que aconteceu com os meus inimigos. Se encontrá-los você vai saber que não ficou nenhum de pé. Se encontrá-los você vai saber que não ficou nenhum de pé. Força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel em Manaim. A força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel em Manaim. É minha fé. De pé, sou eu, é você, sustentado pelo Todo-Poderoso. Como Davi eu posso dizer, como Davi eu nasci pra vencer. Procure saber o que aconteceu com os meus inimigos. Se encontrá-los você vai saber que não ficou nenhum de pé. Você vai saber que não ficou nenhum de pé. Oh, oh, oh. A força de Deus conspira pra mim. Eu tenho um pacto com o arcanjo Miguel em Manaim. A força de Deus conspira pra mim.